Graça e paz! Muitas pessoas me perguntam, pastora Valéria, como eu faço para ter uma libertação total na minha vida? Isso porque muitas dessas pessoas, elas começaram a caminhar numa rota de libertação, no conhecimento da palavra de Deus, começaram a passar por um processo de libertação e elas começam a romper em algumas áreas, mas ainda percebem, sentem que algumas áreas das suas vidas estão bloqueadas, paralisadas. Então, por isso esse questionamento, pastora, como eu faço para romper, para alcançar a libertação total da minha vida? A libertação espiritual, ela é processual e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é trazer restauração espiritual para o corpo de Cristo. Então vamos lá, gente. Como obter uma libertação espiritual total, em todas as áreas da nossa vida, a ponto de você poder realmente dizer, olha, eu como filha de Deus tenho vivido a vida plena prometida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu tenho alcançado a paz de Cristo que excede a todo entendimento humano. Eu tenho de fato sorrido, eu tenho sido feliz e contente com tudo aquilo que eu tenho, porque Deus tem feito maravilhas na minha vida. Como alcançar essa plenitude? Nós precisamos entender que a libertação, ela é a rota para que nós possamos viver essas promessas de Deus. O Senhor, Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Quando isso aconteceu, no dia que você reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você teve acesso à eternidade. Então a salvação é uma rota para o céu, para a eternidade. Agora, para que você possa obter uma vida plena aqui nessa terra, você precisa trilhar a rota da libertação. Então a libertação é a rota para a vida plena e abundante prometida por Jesus. Então, quando a gente fala de libertação, nós não estamos falando de salvação. Amém? Salvação é pela graça, né? É favor imerecido. Mas quando nós estamos falando de libertação, nós estamos falando de consequências de pecado, porque o inimigo, ele é legalista. E uma vez que outrora nós demos base legal para as trevas, o inimigo, ele vai interferir na nossa vida. Mas, pastor, a palavra de Deus não diz que o Senhor já levou no mar do esquecimento, já lançou no mar do esquecimento tudo aquilo que pesava contra nós, todas as nossas iniquidades, ele não se lembra mais? Sim, isso é para salvação. Uma vez que você reconhece Jesus Cristo, você se coloca como pecador, você está ali se apropriando da obra perfeita e completa de Jesus Cristo para o plano de salvação. Então, essas dívidas, essas transgressões, essas iniquidades, elas já não mais interferem para o plano de salvação. Porém, elas vão interferir na nossa vida aqui na terra. Por quê? Porque o inimigo, ele é legalista e ele nunca vai lançar no mar do esquecimento. Muito pelo contrário, ele vai usar tudo que ele pode para que ele possa roubar, matar e destruir. Porque essa é a missão das trevas. Matar, roubar e destruir tudo aquilo que o Senhor, ele preparou para nós. Então, quando se fala de libertação espiritual, imediatamente é muito comum que a igreja do Senhor, ela comece a associar a libertação com expulsão de demônios. A gente não pode negar que a expulsão de demônios, ela faz parte do processo de libertação espiritual. Lembra que eu falei que a libertação é processual? Então a libertação, a expulsão de demônios, ela vai fazer parte desse processo, mas não é propriamente dito
dito uma libertação espiritual. Se fosse assim, nos cultos que nós denominamos nas nossas igrejas locais como culto de libertação, as pessoas entrariam ali possessas, né? Passariam mal, como acontece nos nossos cultos. Então nós expulsaríamos o demônio e aquela pessoa ela iria passar a gozar da vida plena a partir daquele momento. Ela iria desfrutar de uma plenitude, da promessa de Deus. Mas não é assim que acontece. Na maioria das vezes, essas pessoas que saem das nossas igrejas locais após um processo de expulsão de demônios, elas retornam à nossa igreja e muitas das vezes piores do que entrou, porque a palavra de Deus vai dizer que aquela casa que habitava um demônio, então uma vez que ele é expulso daquele lugar e ele encontra oportunidade para retornar para aquela casa, ele vai até as profundezas das trevas, ele chama 7 piores do que ele para habitar ali naquela casa. Então o estado original daquela pessoa passa a ser muito pior do que o anterior. Então isso que acontece. Então o processo de libertação espiritual, ele não pode ser inconsequente, ele não pode ser irresponsável. Por que nós perecemos? Por falta de conhecimento. Então nós precisamos conhecereis a verdade vos libertará. Muitas pessoas me procuram no direct: pastora, ora aqui por mim, eu tô passando por N questões, problemas realmente que são difíceis de lidar, e às vezes elas ficam chateadas porque elas acham que através de uma oração elas serão libertas. Elas acham que, não, se a pastora Valéria ela orar por mim, ou o libertador tal, ou o pastor tal, ele orar por mim, vai resolver o meu problema. Não, a oração do justo, sim, ela pode muitos seus efeitos, mas enquanto tiver base legal, enquanto esses elos, esses vínculos, esses pactos, essas alianças, essas portas que outrora foram abertas, elas não forem fechadas, você não vai viver um rompimento, uma ruptura, uma libertação espiritual. Então, a oração de colisão, ela faz parte desse processo, assim como a expulsão faz parte do processo. Mas nós não podemos querer que a libertação aconteça com uma parte do processo de libertação. Então a libertação, ela é processual e você tem que estar disposto a se submeter a todo o processo, porque senão você não será liberto, você não será restaurado. É igual alguém que quer se formar, por exemplo, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, mas eu quero fazer eu quero já fazer a prova final, eu quero já fazer lá a prova da OAB, né? Ele nem passou pelos estágios, não fez aquilo que ele tinha que fazer. Então a libertação, ela é processual, e eu quero hoje estar falando aqui sobre algumas partes desses processos de libertação, tá bom? Então o primeiro passo para uma libertação espiritual total consiste em investigação espiritual. Essa é a parte, o aspecto mais importante do processo de libertação espiritual. Você precisa fazer um check-up espiritual da sua vida, porque é o check-up espiritual que vai dar luz, que vai trazer luz, vai ser um canhão para poder iluminar aquelas regiões que estavam em trevas, tá bom? Então, os demônios, eles vão entrar na vida de uma pessoa, né? E eles vão chegar na vida dessa pessoa, vão se estabelecer, e essa pessoa muitas vezes não vai perceber que tem uma atuação demoníaca ali, né? De fato, nem todos que estão passando por problemas espirituais vão ficar com a mão encurvada, vão passar por aquele processo de endemoniamento que a gente vê nas nossas igrejas locais, mas isso não significa, né, que não é porque a pessoa não endemoniou, ela não entortou a mão, não virou os olhos, não manifestou ali aquela possessão, de que ela não está passando por uma perseguição espiritual na sua vida. Na verdade, muitos demônios, né, eles não se manifestam assim, né, da maneira como nós vemos habitualmente na igreja. Os demônios, eles se manifestam quando eles
quando eles colidem com o poder de Deus e a autoridade de Deus, eles estão enfraquecidos, tá? Agora, normalmente quando a pessoa tem um nível, né, de envolvimento muito grande, tem muitas bases legais com esses demônios eles vão ficar camuflados e escondidos. Também essas alianças, né, que foram desenvolvidas pela própria pessoa, ou até mesmo pode ser uma perseguição espiritual que essa pessoa está sofrendo por causa de iniquidades geracionais. Esses demônios, eles podem também estar trazendo uma influência externa, até mesmo debaixo de uma influência. Essa pessoa pode estar ligada num trono, né, de iniquidade, né, e está sofrendo uma influência de principados. Então essas influências serão externas e a pessoa vai ser como uma marionete, ou seja, ela vai sofrer o dano, mas não vai ter propriamente dito a possessão. Mas isso não significa que a pessoa não está passando por um processo, uma infestação. Ela não está passando por uma opressão, ela não está passando por uma possessão ou uma perseguição espiritual, tá bom? Então, pastor, o que vai conotar, o que vai dizer que eu estou tendo um problema espiritual? Simples. Você está vivendo hoje a vida abundante que Jesus Cristo te prometeu? Você tem vivido a plenitude? Porque se você está sendo roubado, saqueado, se o diabo está trazendo qualquer tipo de destruição na sua vida, isso é porque existe aí uma operação demoníaca, tá bom? Então, primeiro pilar do processo de libertação espiritual é a investigação espiritual. Se a gente falha no processo de investigação espiritual, nós estamos falhando em todo o processo. É através da investigação espiritual que você vai identificar onde, quando, como o inimigo entrou, por que ele está acessando, por que ele está tendo essa base legal, o porquê que eu ainda estou sofrendo esse ciclo, esse padrão de maldições dos meus antepassados. Pastora, posso sofrer maldições, mas eu já sou crente. Sim, pode, né? Por quê? Porque se tiver uma causa, essa maldição ela vai encontrar um pouso. Não existe maldição sem causa, mas se tiver causa, ela vai ter pouso, sim, e você vai sofrer aí uma represária espiritual. Então, primeiro passo, investigação espiritual. Segundo passo, nós vamos entrar no processo de renegação. A renegação, esse processo de renegação é como se fosse um antídoto para nós que estamos passando por um processo de libertação espiritual e um veneno para Satanás, né? Por quê? Porque você está renegando, renunciando e quebrando cada vínculo, cada pacto, cada aliança, cada elo que foi estabelecido pelas trevas, quebrando as consagrações, as promessas, as palavras malditas. Muitas vezes, quantas pessoas liberam palavras, né? Muitas das vezes no momento de raiva, de ira, de ódio. Eu sempre costumo dizer que um processo de separação, ele dá início quando um dos cônjuges, ele libera, abre a sua boca e libera a palavra: eu vou me separar, não aguento mais, não suporto mais, né? Então, assim, esse tipo de palavra tem poder no mundo espiritual, né? Obras de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, né? Portais que foram abertos, elos espirituais, raízes de iniquidade. Então, todos eles precisam ser identificados. Agora, pastora, como que eu vou renunciar tudo isso? Conhecendo a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Como que eu vou me desligar de um elo se eu nem sei que esse elo existe? Como que eu vou quebrar um pacto se eu nem sei que esse pacto ele foi feito? Tem muita gente que fez pacto ao longo da vida e não sabe que estabeleceu um pacto, um vínculo com as trevas. Eu sempre costumo dar como exemplo, né, para você ver como que a gente tem uma raiz tão forte com a pagelança, com a feitiçaria, com a idolatria. E muitas vezes, habitualmente, a gente entra no automático, nesses padrões repetitivos dos nossos antepassados, e a gente vai repetindo coisas que são oriundos de quê? Da feitiçaria, da pagelança.
Quantas mães, por exemplo, guardam o cordão umbilical do filho quando nasce? Aí tá lá aquele pedacinho de tripa guardado. Não sabe nem por que tá guardado. Porque guardou, porque mamãe guardou, porque a minha madrinha guardou, porque fulano guardou, porque é um pedacinho de tripa do meu filho. Mas não conhece a raiz daquilo, não sabe por que está fazendo aquilo. Isso é pagelança, feitiçaria indígena. Por que se guarda o cordão? Tem gente que enterra debaixo do umbral da porta. Por que se guarda? O porquê disso? Qual é a raiz disso? Então, é uma feitiçaria de elo almático, aonde a alma daquela criança vai ficar vinculada através de uma dependência emocional com a mãe. Aí já viu aquela criança que cresce e depois não consegue se tornar um homem? Ele casa, mas quem toma a decisão da casa é os pais e não ele, né? Então, assim, tudo isso são vínculos e tantos outros vínculos que nós fazemos e desenvolvemos ao longo da nossa vida. Agora, como que eu vou descobrir? Como que eu vou saber? A luz de Cristo, através do conhecimento, ela começa a entrar. Aí as travas dos olhos vão caindo, o tampão dos ouvidos vão sendo destampados, vão sendo abertos, vão sendo removidos. As fortalezas na mente vão sendo quebradas. E aí a gente pode o quê? Passar por um processo de libertação. Porque o próximo passo do processo de libertação espiritual é a confissão. Nós precisamos trazer luz para as regiões que estão em trevas. Agora me diz, como que eu vou confessar algo e vou me arrepender de algo que eu nem sei que é pecado? Quantos cristãos, por exemplo, eles usam gato de luz, gato de net, usam produtos piratas, bota lá o óculos da Ray-Ban, a bolsa da Louis Vuitton, tudo no piratão lá. E aí como que ele vai saber que aquilo é uma base legal para o inimigo, é um direito legal para o inimigo, se ele nem tem o conhecimento disso? Por quê? Porque ele nunca foi ensinado, porque ele nunca foi confrontado com a luz do evangelho de Deus, com a verdade, debaixo desse evangelho que tudo pode, que não tem nada a ver. As pessoas vão perecendo, gente, perecendo. E dentre tantas outras coisas, 1 milhão de coisas que nos prende, que nos aprisiona, que dá elo, que dá base legal, que traz alianças, pactos, vínculos, porque os pactos eles podem ser diretos e podem ser indiretos. Então tudo isso vai trazer pactos. Então o que eu preciso fazer? Conhecer. Aí às vezes as pessoas, pastor, ora por mim. Aí eu falo assim, aí por exemplo, eu tô dando treinamento gratuito. Aí eu falo assim, olha, nesse final de semana, ou então amanhã, eu vou estar dando um treinamento gratuito de 3 dias. Vai lá assistir a aula. A pessoa quer a oração, mas não quer fazer o treinamento que eu estou dando, ministrando gratuitamente, porque essa é a minha missão, ajudar a igreja, o corpo de Cristo a romper, a se libertar. Tô entregando chaves espirituais poderosas. Mas essa pessoa, ela não quer. Por quê? Por causa do sofisma. Ela acha, por quê? Porque vive debaixo de um misticismo religioso. Vive debaixo de uma religiosidade. Pastora, ora por mim, aí tudo vai acontecer. Acha que o evangelho é uma varinha de condom. E não é. Você precisa entender que se você não passar por todo o processo de libertação espiritual, sua vida vai continuar bloqueada, travada. Aí vai passar. 2024 chegou agora. Aí termina 2024, o que acontece? Termina 2024, eu estou debaixo da mesma situação, vivendo as mesmas dores, os mesmos dilemas, os mesmos problemas. Por quê? Porque eu não me posicionei. A libertação depende 99% daquele que pretende ser liberto. O meu posicionamento, porque Jesus Cristo já conquistou tudo para mim na cruz do Calvário. Então depende do meu posicionamento, depende da resposta que eu vou dar no mundo espiritual. Então, se você não estiver disposto a aprender a palavra, sentar, a gente fica muitas vezes, olha como é que a nossa mente é cheia de sofisma. Nós ficamos 1, 2, 3, 4 horas ou varamos uma madrugada assistindo Netflix. A gente vara uma madrugada vendo, olhando as redes sociais, fuxicando a vida dos outros, porque não vai dar em nada na nossa vida, não vai agregar em nada, não vai acontecer nada. Mas a gente não quer parar
1 hora, 2 horas, 20 minutos, 30 minutos para ouvir a palavra de Deus que vai nos trazer libertação e restauração. Dá comichão no ouvido. E a gente precisa entender que isso é espiritual. Essa resistência para ouvir a palavra, ela é espiritual. Então você precisa reagir a isso. Não, o ano 2024 chegou. Eu não vou viver debaixo da mesma aflição, debaixo da mesma dor, debaixo da mesma angústia. Chega, basta! Esse basta quem dá somos nós. E isso faz parte de um processo de libertação. O conhecimento de que a minha vida não está bem. Não está bem. Isso não é normal. Isso não é um padrão que Deus estabeleceu para mim. Isso é mentira isso é engodo de Satanás. Isso é mentira de Satanás. Eu vou reagir a isso. Então eu confesso. A palavra de Deus diz: confessai os vossos pecados uns para os outros e sereis sarados, sereis curados. Aí a luz de Deus vem e traz o quê? Dissipa as trevas. Amém? E eu preciso fazer isso através de arrependimento, um arrependimento genuíno. Como que eu vou me arrepender de algo que eu nunca fui confrontado? E quem nos confronta, irmãos? Quem nos convence do pecado, do juízo, da justiça? O Espírito Santo de Deus. Se não for Ele na nossa vida, oh meu Deus, se não é a misericórdia do Espírito Santo que insiste, que está ali, sempre intercedendo por nós, nos ajudando, meu Deus, a gente estaria o quê? Ainda debaixo de uma cegueira. Mas Ele nos convence como? Quando a gente ouve a palavra, quando a gente dá crédito. A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos dar crédito aos profetas para que a gente possa prosperar. Quando a gente ouve a palavra, quando a gente escuta, quando a gente dá crédito à palavra, aí sim, o Espírito Santo de Deus, através daquela palavra, ele nos convence do nosso pecado, do juízo, da justiça. Mas nós precisamos passar por esse confronto, amém? Hoje a gente quer o quê? Palavras motivacionais, que vai dizer, olha, vai estar tudo bem, levanta a tua cabeça, prossiga, você vai conseguir, né? Pensamentos positivos, vamos lá. Ô, meu irmão, tu pode pensar positivo 1 milhão de vezes, pode falar palavras positivas 1 milhão de vezes, mas se não tiver posicionamento, se você não romper com os laços, com os pactos, com os vínculos, não vai adiantar nada. Então, a libertação, ela é processual. E por último, nós entramos em colisão com as trevas. A gente entra em embate, a gente batalha espiritualmente. Como é que eu entro em colisão com as trevas? Eu praticando a autoridade espiritual e expulsando os demônios, tá bom? A autoridade espiritual, ela não pode ser somente recebida, ela tem que ser praticada. Agora, escute, como que eu vou me levantar em autoridade? A autoridade está ligada à sujeição, à submissão. Toda autoridade procede de Deus. Nós somos figuras representativas dessa autoridade. Então, quanto mais eu me sujeito à palavra, quanto mais eu obedeço à palavra, mais autoridade espiritual eu tenho. Agora, se porventura eu não estiver sujeito à palavra, obediente à palavra, o que vai acontecer? Eu vou levar uma coça, eu vou ficar envergonhado, eu vou ficar confundido, né? Algum tempo atrás tinha uma música que fez muito sucesso, que a gente cantava: debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés. De fato, nós podemos ter autoridade para colocar Satanás debaixo dos nossos pés, mas nossos pés precisam ser santos, precisam ser limpos, porque senão você vai sofrer retaliações, você vai sofrer ataques e oposições espirituais. Então, a gente entra em colisão depois que a gente passa por esse processo de libertação, de fechar as brechas, quebrar os vínculos, quebrar os pactos, quebrar as alianças. Aí sim eu me levanto em autoridade espiritual para colidir com as forças espirituais da maldade. Outro pilar, outro fundamento da libertação são os altares remidores. Eu preciso restaurar aquilo
o altar que foi quebrado, que foi fendido. E existe muitos meios, muitas formas de eu levantar esse altar, um altar maior, amém? Restaurar esse altar para que a glória de Deus venha se estabelecer. Então, tudo isso são princípios da libertação espiritual. Quer ter uma vida liberta? Quer ter uma vida restaurada? Comece a praticar os princípios, os fundamentos da libertação espiritual. Aí a queixa que eu mais escuto: pastora, mas na minha igreja local não ensina sobre isso. Eu nunca ouvi falar sobre essas coisas. Então, procure pessoas, porque Deus tem levantado libertadores, Deus tem levantado pessoas ungidas, né? Então procure, acompanhe essas pessoas que vão ser instrumentos de Deus, vozes proféticas para abrir uma rota, um caminho para você passar, amém? Aqui no canal, todos os dias, tem conteúdo relevante para você. Eu estou sempre dando treinamentos para que você possa trilhar essa rota, ensinando passo a passo para que você possa se libertar espiritualmente. Próximo treinamento, dia 22 de janeiro, tá chegando. 22 de janeiro, um treinamento intensivo, uma imersão, o destravar espiritual, às 20 horas. Ao vivo, online, num grupo fechado para poucas pessoas, tá bom? Então você precisa se comprometer com o processo. Quer destravar a sua vida nesse ano de 2024? Quer viver um rompimento? Quer aprender como que é todo esse processo de libertação espiritual? Quer aprender como que você fez inconscientemente muitos vínculos, pactos, alianças com as trevas que precisam ser quebrados? Quer aprender como sair debaixo de maldições hereditárias, impostas, autoimpostas? Então vem comigo que eu vou ensinar cada passo a passo para você, a fim de que você possa viver uma libertação espiritual. Vá na minha bio e pegue o link que está lá e faça a sua inscrição. É R$27 o valor da inscrição. Pastor, eu estou pagando para fazer a minha inscrição? Não, você não está pagando para fazer a sua inscrição. É um valor simbólico para gerar comprometimento, porque eu quero que nesse treinamento intensivo esteja comigo somente aqueles que realmente querem passar por um processo de libertação. Não quero curioso, não quero não. Eu quero que esteja comigo pessoas que querem. Pastora, eu entendo que a minha vida o diabo está roubando, está saqueando, está deturpando, está paralisando algumas áreas da minha vida. Eu entendi isso e eu quero romper. Então venha estar comigo no dia 22, às 20 horas, ao vivo, no treinamento O Destravar Espiritual. Vai ser poderoso demais. Amém? Então hoje você aprendeu aí todas as fases e o processo para que você possa ter uma libertação total na sua vida. E eu quero orar agora por você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Depois que eu orar, eu vou dar oportunidade aí para alguém que tiver alguma pergunta para fazer, tá bom? Eu vou responder a sua pergunta. Pai bendito e amado, Deus, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento que nós passamos aqui, aonde a luz do teu evangelho, Senhor, ela foi, Pai, colocada. E essa luz, ela dissipa as trevas. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser luzeiro, nós queremos ser sal desta terra, nós queremos ser candeeiros seus. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada região, cada área da vida dos teus filhos, Pai, que estão obscura, cada área, Senhor, que o inimigo camuflou, cada área, Senhor, que está, Senhor, em regiões de trevas, Senhor, em nome de Jesus, cada cativeiro espiritual, cada prisão espiritual, Senhor, em nome de Jesus, eu me levanto nesta tarde como embaixadora do teu evangelho, ministra do teu evangelho, Pai querido, eu me levanto em autoridade e poder, eu quebro agora todos os ferrolhos, em nome de Jesus, todos os bloqueios espirituais, toda oposição espiritual, em nome de Jesus, toda cegueira espiritual, toda fortaleza na mente, todo tampão nos ouvidos, seja removidos agora, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que essa vida, Pai, possa compreender a grandeza desta revelação, Pai, em nome de Jesus, que toda mentira, todo engodo, todo sofisma, todo paradigma, seja quebrado agora, no nome
nome poderoso de Jesus. Satanás, bata em retirada agora todo nível de opressão maligna, em nome de Jesus Cristo. Renarabachou todo plugue espiritual, em nome de Jesus, toda voz mentirosa, toda voz checatarabachou infernal, em nome de Jesus, tá amarrado em nome de Jesus. Dobre-se, curve-se agora diante daquele que é, do que era, do que há de vir, o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda espírito de depressão, de angústia, narabacatarabachou, perturbação na mente, inquietude, ansiedade, em nome de Jesus, você vai bater em retirada agora, no nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus, sai! Eu declaro, narabachou, uma mente sã, a mente de Cristo. Eu declaro, Senhor, que o teu povo, a tua igreja, será capaz de entender, narabachou, as grandezas da tua revelação, da tua palavra, e irão caminhar, Deus, numa rota, Deus, de restauração espiritual, narabacatarai, que tu venha, Senhor, endireitar as antigas veredas. Eu declaro a vitória da tua igreja, narabacaiô, enarabachou, enaramanai. Eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, que seu sábado seja repleto de paz, de bênção, para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Então, gente, tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Cícera, seja bem-vinda, aleluia. A Bárbara também tá aqui comigo, amém? Se você quiser perguntar alguma coisa, coloca aí no chat aí. Eu vou estar respondendo você. Amém? Aleluia. Sejam mais do que bem-vindos. Amém? Ludmila, Kellen, seja bem-vinda. Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Se você foi abençoado e edificado com essa palavra, você vai compartilhar com outra pessoa. O esquecimento em todos os membros de uma família pode ser um sinal de opressão espiritual? Com certeza, Nivaldo. São raízes de iniquidade, tá bom? Normalmente esses problemas relacionados à mente, a raiz deles vem da feitiçaria, do ocultismo, né? Na sua linhagem, tem pessoas que foram envolvidas com o ocultismo, com a feitiçaria, né? Ou derramamento de sangue, tá bom? Aborto, assassinato, tá bom? Isso são raízes, tá bom? Então você tem que sarar essa raiz, tá bom? São raízes iníquas que estão presas a tronos de iniquidade. Então você precisa remover essas raízes de iniquidade, tá bom? Sarar essa linhagem geracional, tá legal? Gente, vamos lá, vamos compartilhar aí esse vídeo, tá bom? Para que muito mais pessoas possam ser restauradas. Essa é a nossa missão, essa é a minha missão. Amém? Eu quero que você faça essa obra junto comigo, para que muitas pessoas sejam abençoadas através do poder do Evangelho de Deus. Esther respondeu: a senhora faz mentoria individual? Sim, Esther. Me chama no direct, tá bom? Eu vou passar para você uma pesquisa, tá bom? Um formulário de aplicação, tá bom? Que aí, através desse formulário, você pode concorrer aí a uma vaga na minha agenda, tá bom? Me chama no direct que eu passo pra você, tá? Vamos lá, obrigada, pastora. Amém, glória a Deus. Paulo, seja bem-vindo. Amém, glória a Deus. Então tá bom, gente. Por hoje eu vou ficando por aqui. Deus abençoe sua vida poderosamente. Que a graça e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais em nome de Jesus. Deus te abençoe.